Olá, bom dia! Começando por aqui mais uma edição do programa Fator Agro. Confira as principais notícias de hoje. Preço do arroz. Entidades garantem que não há risco de desabastecimento. Primeira embarcação movida 100% a biodiesel faz viagem teste no Brasil. ICMBio quer transformar área licenciada para pesca em reserva ambiental. Brasil exporta recorde de 4,2 milhões de sacas de café em abril. E uma viagem até o estado de Mato Grosso, onde fica uma das maiores fontes de água mineral do país. Tudo isso e muito mais no Fator Agro, que já está no ar. Fator Agro é um oferecimento à ProSoja Mato Grosso. Juntos na lida e na vida. E a gente já abre esta edição falando sobre o preço do arroz no Brasil. Muito tem se falado em risco de desabastecimento em fator das fortes chuvas que castigaram o sul do país. Por isso, nós fomos direto à fonte para saber se existe ou não esse risco. Veja na reportagem. O presidente da federação, que representa as associações de arrozeiros regionais, garante: não deve faltar arroz nos supermercados. São só especulações. A conta é simples. O mercado interno de arroz no Brasil consome, em média, 900 mil toneladas por mês. No ano, são cerca de 10 milhões e meio de toneladas. O Rio Grande do Sul, especificamente, é responsável por 70% da produção nacional. E, apesar das inundações, 84% do cereal já estava colhido, o que representa um volume de 6 milhões e meio de toneladas já armazenadas. Mesmo tendo uma quebra significativa aí no saldo que falta colher, nós teremos aproximadamente em torno de 7 milhões e 100 a 7 milhões e 200 na safra 23-24 aqui no Rio Grande do Sul. Quando eu somo este total colhido aqui no Rio Grande este ano, total projetado de colheita, mais o que eu vou colher fora do Rio Grande do Sul, em torno de 3 milhões e 200 mil toneladas, eu chego então a uma produção total entre 10.300 e 10.400, que é praticamente aí o que nós temos de consumo anual no Brasil. Na última semana, o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, anunciou que o Brasil deve importar até 1 milhão de toneladas, com o objetivo de evitar o aumento do preço do arroz para o consumidor. Mas, de acordo com a Farsul, a medida é desnecessária e pode afetar o mercado, trazendo prejuízos aos produtores. Não há nenhum motivo para se pensar em desabastecimento. O que pode acontecer, sim, são pequenos desabastecimentos por conta da corrida das pessoas ao supermercado, pelo pânico que o governo está causando. Quem está causando pânico é o governo. E digo mais, o governo intervir no mercado de arroz para poder controlar preço de arroz, ele já quer desde o ano passado. Basta olhar no Google ali, botar no Google ali, Conab, compra de arroz, enfim, vai ver se não tem, bota no intervalo de 1º de janeiro a 31 de dezembro do ano passado, ver se não tem um monte de notícias. Assim como quer controlar combustível, energia, quer controlar alimentos, como fez no governo Dilma, e a gente viu o que deu. Então, a enchente é um pretexto. Nós temos 85% do arroz colhido. A maior área de produção de arroz do estado do Rio Grande do Sul não sofreu nada do ponto de vista logístico, está subindo perfeitamente. O que não está subindo perfeitamente é o que tem que passar por Porto Alegre, ou seja, leste do estado não está, mas o oeste, que é a maior região produtora, está subindo normalmente, porque não passa por Porto Alegre para subir o produto. Nós podemos cabotar para o Rio Grande, enfim, tem N formas de tirar o arroz, e o arroz está saindo daqui. Agora, quando o governo causa o pânico, as pessoas correm para os supermercados. Então, e aí pode haver desabastecimento, sim. Tradicionalmente, vem arroz do Mercosul, Paraguai, Uruguai, Argentina, e também alguma coisa vem dos Estados Unidos, mas grandes volumes de arroz não vêm
não são oriundas aí desses locais, desses países, e no caso, quando precisa uma quantidade maior, teria que vir da Ásia, por exemplo, da Tailândia, e aí vem junto um grande problema. Uma é uma questão de preço, porque o arroz que chega de muito longe, como no caso a Ásia, ele chega aqui praticamente o mesmo preço que está no país e não tem a qualidade do nosso arroz, porque lá se planta variedades de arroz que não tem aí a nossa qualidade. A Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul não concorda com a solução anunciada pelo governo de importar o arroz e alerta que a medida só deve aumentar a concorrência na lei da oferta e demanda, impactando de fato no preço ao consumidor. O governo entrando no mercado, ele aumenta a concorrência. Ele vai comprar de quem? Vai comprar do Paraguai. Sabe para quem o Paraguai vende? Para nós. Então as empresas já compram do Paraguai. Sabe quanto é que nós importamos de arroz entre janeiro e abril do ano de 2024? 508 mil toneladas. Sabe qual foi a participação do governo nessas importações? 0. Isso aconteceu naturalmente. O Brasil, de um exportador de arroz, virou um importador de arroz. O mercado fez isso naturalmente. Nós estamos exportando menos justamente para não desabastecer. Porque o nosso principal consumidor é o brasileiro. A gente só exporta o que excede. Então, como não está excedendo, não se está exportando. A nossa balança é altamente importadora, sem o governo participar com nada. Só que se o governo entra, ele vai concorrer com as empresas que estão importando pelo mesmo arroz. Não tem o menor sentido, a não ser político, e para ocupar espaços na imprensa e tentar passar para o povo uma impressão de que está fazendo alguma coisa. E está atrapalhando. O presidente da FEDEArroz critica a importação e aponta o que ele considera prioridade nesse momento. Preços no mercado interno, entendemos que é um produto importante dentro da cesta básica, mas o foco agora é colocar recursos na parte logística. Nós precisamos também atender com linhas de crédito os produtores que perderam tudo, pequenos produtores que não vão colher a safra deste ano, perderam máquinas, perderam aí animais das suas propriedades, perderam muitas vezes a própria casa das suas famílias. Então, na verdade, o governo tem que olhar para esses produtores, trazer então mecanismos de auxílio a estas pessoas para que elas continuem produzindo. E é hora do nosso Giro de Notícias. Foi publicada no Diário Oficial da União a resolução do Conselho Monetário Nacional, CMN, autorizando as instituições financeiras a prorrogar de forma automática o vencimento das parcelas do crédito rural que tenham vencimento entre 1º de maio e 14 de agosto. A iniciativa tem como objetivo ajudar os produtores rurais afetados pelas enchentes no Rio Grande do Sul. A suspensão imediata do vencimento das parcelas de operações do crédito rural era uma das demandas mais urgentes dos produtores rurais gaúchos. A medida vale para empreendimentos localizados em municípios do estado do Rio Grande do Sul, com decretação de situação de emergência ou de estado de calamidade pública, no período de 30 de abril a 20 de maio de 2024, reconhecida pelo governo federal em decorrência de enchentes, alagamento, chuvas intensas, enxurradas, vendaval, deslizamentos ou inundações. Um equipamento portátil de termografia capaz de identificar o risco precoce de vacas contraírem mastite, está em fase final de validação. A tecnologia não é invasiva e mede automaticamente a temperatura e o perfil térmico de cada animal. As imagens captadas são comparadas em um banco de dados de imagens que o aparelho possui, onde as informações coletadas traçam o perfil individual de cada animal. Sem intervenção humana, o equipamento indica quais os animais que, se não receberem tratamento preventivo, terão a infecção. O programa capta sinais de inflamação que não seriam identificados a olho nu nem pela palpação e compara a informação captada com o banco de dados, indicando que as vacas precisam de tratamento precoce, pois estão no estágio inicial de inflamação, que em dias levará à mastite. Um dos criadores do aparelho afirma que já estão na parte final de validação científica do equipamento. A ideia é disponibilizar a tecnologia no mercado a partir de 2025. O México abriu o mercado para o óleo de aves e óleo de peixes do Brasil, que serão utilizados na alimentação animal. Essa autorização representa uma nova oportunidade de exportação para o Brasil,
que no ano passado exportou 2,95 bilhões de dólares em produtos do agronegócio para o México, principalmente em soja em grãos, cereais e carnes. O Brasil exportou 4,222 milhões de sacas de 60 quilos de café em abril de 2024, montante recorde para este mês, superando o desempenho de abril de 2021. Os embarques também renderam a maior receita cambial da história, para qualquer mês, ao atingirem 935,3 milhões de dólares. Essa performance implica crescimentos de 53,3% em volume e de 52,6% em valor na comparação com o mesmo intervalo de 2023. Os dados constam no relatório estatístico mensal do Conselho dos Exportadores de Café do Brasil, Secafé. No acumulado dos 10 meses do ano, safra 2023-2024, as remessas cafeeiras do país ao exterior somam 39,256 milhões de sacas, apresentando evolução de 28,5% na comparação com o registrado entre julho de 2022 e o fim de abril do ano passado. Em receita, o incremento é de 13,3%, com o valor chegando a 7,939 bilhões de dólares. De janeiro ao fim de abril, o café arábica permanece como o mais exportado, com 12,469 milhões de sacas, o que corresponde a 76,77% do total e representa alta de 31,3% na comparação com o primeiro quadrimestre do ano passado. Blue Farm. Agregue gestão financeira profissional à sua operação agro. E na dica de ouro, destaque para as hortaliças, alimentos essenciais para a nossa saúde. Vamos saber como evitar e combater as principais doenças e pragas que atacam as verduras e os legumes. As hortaliças, boa parte delas, com exceção aqui da batata, do tomate, algumas abóboras, pimenta, que é aqui dos Andes, da América Latina, o centro de origem, mas as demais, elas são originárias de países de clima frio, Europa, Ásia. Então, quando essas hortaliças são cultivadas aqui no Brasil, elas são acometidas por várias pragas e doenças. Nós estamos falando de um país tropical, onde chove muito, úmido, algumas regiões, obviamente, são mais secas, mas com temperaturas mais altas. Isso tudo favorece a incidência de pragas e doenças. Obviamente, a Embrapa e as empresas de sementes desenvolvem materiais mais adaptados, mais tolerantes, às vezes resistentes a determinadas pragas, mas aí nós estamos falando de doenças, nós estamos falando de vírus, de bactérias, de fungos, de nematóides, que são aqueles vermezinhos do solo, além de N outros insetos. Então, essas pragas são favorecidas por essas condições, com raras exceções, que a gente tem umas pragas de clima seco, de baixa temperatura, mas isso reduz a produtividade e aumenta, inclusive, a aplicação de insumos. Com isso, o produtor gasta mais, prejudica o meio ambiente, pode ter resíduo para nós, consumidores, que estamos alimentando dessa hortaliça crua, enfim. Então, esse é um problema. O país tropical, e ele não tem, diferente de um país de clima frio, por exemplo, nos Estados Unidos, onde um inverno mais rigoroso, dependendo do estado, você quebra o ciclo, com baixa temperatura ou com neve, você reduz, aquilo volta para o zero. Aqui no Brasil, não. A gente produz o ano inteiro uma safra atrás de outra safra e etc. Então, você nunca quebra o ciclo, seja do inseto ou seja da doença. Esse é um complicador, digamos assim, de um país tropical como é o Brasil, e grande. Intervalo comercial, e na volta a gente traz a previsão do tempo para todo o país e ainda, ICMBio quer transformar área licenciada para pesca em reserva ambiental. Todos os detalhes sobre esse impasse daqui a pouquinho, não saia daí. O Fator Agro volta já. Fator Agro é um oferecimento AproSoja Mato Grosso, juntos na lida e na vida. Fator Agro é um oferecimento AproSoja Mato Grosso, juntos na lida e na vida.
o Instituto Chico Mendes quer transformar uma área de forte atuação da pesca, que fica na divisa com o Paraguai, em um parque nacional. Em contrapartida, o setor pesqueiro alega que se trata de uma área já licenciada e que essa medida vai afetar drasticamente o setor pesqueiro. Quem conta tudo para nós é o presidente do Coletivo Nacional de Pesca e Aquicultura, Cadu Vilaça. Existe uma proposta de instalação de um parque nacional na região, na divisa entre o Brasil e o Uruguai, na altura da Lagoa Mangueira, 30 quilômetros ao norte do farol de Albardão, um farol muito característico ali da costa sul brasileira, até a divisa, até a linha de divisa com o Uruguai. É uma área extremamente piscosa, uma área de atuação muito grande, tanto da pesca artesanal local, como da pesca industrial. E aí, quando a gente fala da pesca industrial, ela se amplia até o litoral do Espírito Santo, porque o licenciamento brasileiro permite que uma licença emitida por um barco do Espírito Santo opere na região Sudeste e Sul. Então, afeta muito a atividade pesqueira, a produção de proteína, a geração de empregos, renda, e em troco de um argumento de conservação, de preservação da biodiversidade, que, obviamente, a gente aceita esse argumento, mas a forma como o processo está sendo conduzido, meio no atropelo, meio rapidamente, é isso que tem criado uma revolta, pode-se dizer uma revolta no setor pesqueiro. Essa discussão já vem dentro dos institutos governamentais, dentro dos centros de pesquisas, dentro da academia conservacionista, ele já vem sendo conduzido a coisa de 15 ou 20 anos. Mas isso apareceu muito repentinamente para o setor, e meio que num ritmo de pressa. Aquela história de fazer uma entrega de algum projeto, alguma entrega de um monumento ambiental no dia do meio ambiente, nesse governo Marina Silva, uma coisa nesse sentido, e é isso que a gente tem se colocado contrário. Olha, isso está chegando agora para o setor, isso precisa ser considerado com muito mais tecnicidade, com muito mais abrangência dos impactos que isso pode causar, socioambientais, culturais, inclusive, porque é uma região que tem comunidades pesqueiras muito simples, muito modestas, de meios de vida modestos, e que, de repente, vão ser proibidos de fazer uso da biodiversidade vizinha deles, na área que eles operam normalmente. A proposta, da forma que está sendo feita, de um parque nacional, ele proíbe o extrativismo, ele proíbe a retirada de qualquer recurso biológico da área. Portanto, a pesca está incluída, fica proibida também. Uma conta muito rápida, e todo o estudo técnico que eles apresentaram para sustentar isso está feito em cima daquele programa de rastreamento de embarcações pesqueiras. Eles determinam aproximadamente 200 embarcações. Mas quando você faz a conta da abrangência do rastreamento, ele abrange aproximadamente 5% da frota nacional. Principalmente ali naquela área tem muitos barcos pequenos, não rastreados. Então não é exagero nenhum falar em 1.000 embarcações afetadas, em 5.000 empregos diretos de tripulações, ou 6.000 empregos, 5, 6 pessoas por barco, e multiplicando isso por número de familiares, você está falando muito facilmente próximo a 25.000 empregos diretos. Pensar também que esses mesmos tripulantes têm em terra suas esposas, famílias, dedicadas ao manuseio do pescado que eles trazem. São as tais das facções, são pessoas que trabalham em processamento do pescado. É algo informal, mas é a vida, é o dia a dia, é como funcionam essas comunidades. Então, você pode duplicar em emprego direto para 50.000 e fazer uma média de 4 pessoas por família, você tem facilmente 200.000 pessoas aí afetadas diretamente. Outra coisa, como eu coloquei, é no extremo sul do Rio Grande do Sul, no litoral sul do Brasil, sul. Imagina que
essa gente tem o hábito, tem a cultura, tem a forma de vida de extrair pescado. Então, se você fechar essa área, eles vão vir operar em áreas mais a norte, no limite desta nova área. O que era o Uruguai passa a ser essa nova área. Ali não pode passar. Então, eles vão multiplicar em muito o esforço pesqueiro, a retirada de recursos. Aonde? Bem na entrada da Lagoa dos Patos, bem na entrada de um estuário, de uma área de criação, de uma área propícia biologicamente ao crescimento de pescagem. Então, os efeitos ecológicos também são desconhecidos. Como as populações de peixe vão refletir isso? A consulta foi, assim, taxativa, a resposta foi taxativa. Uma gigantesca maioria contrária à instalação, principalmente nesses moldes propostos. Obviamente que aparece lá ONGs, aparece ambientalistas favoráveis. A gente entende, a opinião, a diversidade de opiniões ela é muito enriquecedora, mas não está sendo transparente, não está sendo um processo limpo, está claramente apressado. Eles não falam em prazo explicitamente, mas pela forma como está sendo conduzida, pelo que nós escutamos nos corredores, pelas informações que não chegam, está havendo um atropelo e uma tentativa de fazer essa instalação meio que imediata. A gente imagina que já no segundo semestre estaria publicado um decreto de estabelecimento desse Parque Nacional, porque isso é feito pela Casa Civil, pelo Presidente da República. Confira a previsão do tempo para a próxima semana em todo o país. Vamos falar a previsão de chuvas e temperaturas ao longo da semana. Pela segunda-feira, na região sul, vamos começar para a região sul, que ela está com aquela questão especial e, infelizmente, vai ter retorno de chuvas e com volumes significativos. Ainda na segunda, persiste o frio, que já está acompanhando aqui desde a semana passada. Ainda vamos ter temperaturas mais amenas, ficando as máximas ali em Porto Alegre por volta de seus 16 graus na tarde. Mas a partir de terça tem um retorno da chuva, atenção que tem uma baixa pressão, que vai manter uma área de cavado, que são áreas alongadas de baixa pressão e com isso chuvas. Além disso, de terça para quarta, tem a formação de ciclone ali entre o Uruguai e a Argentina, aquele ciclone extratropical, e com isso vai organizar uma frente fria e que a partir de quarta-feira, já na terça-noite, já vai ter muitas chuvas com volumes muito significativos, acumulados esses que podem passar até 60, 80 milímetros no sul do Rio Grande do Sul, e ao longo da quarta-feira esses acumulados eles vão atingir praticamente todo o estado, e aí com isso, até por conta da formação dessa frente fria, teremos chuvas com volumes significativos a partir de quarta-feira no Rio Grande do Sul, tanto na quinta, e já na sexta começa a diminuir um pouco. Além do Rio Grande do Sul, Santa Catarina também será afetado, assim como também o Paraná. Como nós podemos observar, os volumes mais significativos ainda vão ficar concentrados do centro ao sul e especialmente em Porto Alegre. Então, bastante atenção, que as chuvas elas vão estar retornando aí ao longo da semana, principalmente a partir de terça-feira no estado. Já em boa parte do país ainda vai prevalecer aquela massa de ar quente seca atuando, dessa vez principalmente aqui na parte central do país, e isso inibindo formação de nuvens de chuva. Ainda vão ficar muito restritas, esses sistemas eles vão atuar, vão jogar chuva no Paraná e tem possibilidade também de chuvas para ocorrer naquela parte leste de São Paulo, mas ainda assim como acumulado. Onde teremos chuvas na região sudeste é mais aqui na faixa litorânea entre o Rio de Janeiro e o Espírito Santo, por conta justamente de uma circulação de alta que joga umidade e com isso teremos chuvas aqui nessa faixa. Já na região nordeste, os ventos úmidos vindo do oceano também proporcionam chuvas. Atenção para o litoral norte da Bahia, inclusive Salvador, que no decorrer da semana pode ter sim volumes significativos. E também nessa parte mais leste, que vai desde o Rio Grande do Norte até Sergipe. Olhando a região nordeste, nós temos também aqui o noroeste do Maranhão, que ainda vai receber. Ainda é um pulso da ITCZ, da Zona de Convergência Intertropical, e ela já está subindo, ela tem essa característica. No verão ela desce, influencia as chuvas aqui nessa faixa norte, e quando começa, a partir agora desse mês de maio, a partir de maio, ela já começa
a ter uma evolução, ela já começa a subir, mas ainda assim ela joga o pulso e influenciando chuvas, principalmente aqui em Roraima. Roraima estava aí com um período muito seco, muito quente, e está tendo retorno de chuvas, que além do Rio Grande do Sul, também está enfrentando muitas chuvas, e aqui também no norte do Amapá. A tendência é que ao longo da semana as chuvas fiquem concentradas, com volumes bastante significativos, atuando desde o noroeste do Maranhão, passando pelo norte do Pará, Amapá, Roraima e também toda essa faixa norte do Amazonas, incluindo também, em alguns dias, aí, chuvas com volumes significativos em Manaus. Nas demais áreas vai prevalecer uma nebulosidade variando, mas com poucas chances de chuva, principalmente na região centro-oeste. E olha, o destaque é Mato Grosso do Sul, que inclusive já está com calamidade de seca por conta justamente dessa parte mais oeste do estado, que está tendo desde abril chuvas abaixo da média, e em função desse bloqueio e dessa massa de ar seco, além de diminuição das chuvas, estão enfrentando problemas de umidade aí em alguns pontos ficando até em torno de 25% a 30%, e temperaturas elevadas. Vamos olhar as temperaturas durante a semana, em função das chuvas e mesmo dessa formação dessa frente, teremos aí umas temperaturas mais amenas aqui na região sul. Volta, além das chuvas, ter também frio, então bastante atenção. Pelo menos até quarta-feira não tem uma característica de geadas, até por conta das chuvas. As chuvas vão favorecer aí a diminuição das temperaturas, e ainda vai prevalecer essas temperaturas elevadas, principalmente nessa parte central do país. E mais uma vez o destaque fica do centro para o oeste de Mato Grosso do Sul, que volta a manter essa tendência de poucas chances de chuvas, temperaturas elevadas. Essas temperaturas podem chegar até de 36 a 38 graus no decorrer da semana, e umidade ficando aí em torno de 25 a 30%. Há algumas semanas nós temos falado muito sobre a moratória da soja, um pacto comercial criado há quase 20 anos que limita o acesso de produtores ao mercado de exportação. O assunto ganhou relevância nacional devido à forte atuação da AproSoja de Mato Grosso, que participou da primeira reunião do grupo de trabalho criado pelo Congresso Nacional para debater o assunto. Sem dúvida nenhuma, a moratória da soja é um dos temas mais demandados, e a gente sabe que, além dela exceder a nossa lei, a própria moratória aqui está acima do que é o acordo da moratória. Então, o produtor que tem uma parte da área embargada, muitas vezes ele está penalizado em todo o seu CPF, e às vezes abrange até o grupo familiar, irmãos, num raio de 150 quilômetros. Isso interfere diretamente no direito à propriedade. Hoje o que nós fizemos aqui foi uma conversa para mitigar no curto prazo esses danos, mas a entidade vai trabalhar sempre pela extinção da moratória da soja. Nós vamos usar todas as ferramentas possíveis para acabar com essa injustiça feita com os nossos produtores, até porque ela já causou muita injustiça, e se fala aí na moratória do Cerrado, e nós temos que extinguir a moratória da Amazônia antes mesmo que seja implementada do Cerrado. Foi discutido um dos temas mais importantes no momento para o estado do Mato Grosso, que é a moratória da soja. Nós evoluímos no debate, mas a gente vê que tem muitos entraves, e parece que se tem pouca vontade por parte da Biov na busca de soluções do problema. Então nós temos que continuar com a nossa estratégia, que é mobilizar os produtores, mobilizar a sociedade, fazer com que os nossos governantes nos apoiem. O Mauro Mendes tem sido muito decisivo nisso, tem colocado que pau que bate em Chico, bate em Francisco, que a lei é igual para todos. E nós vamos perseguir isso aqui, nós vamos perseguir que a lei seja cumprida por quem quer que seja. Dia 28 nós temos um grande evento aqui em Cuiabá, onde estamos convidando vereadores, lideranças estaduais para participarem deste grande movimento. Tem o Tribunal de Contas do Estado participando, a Assembleia Legislativa, enfim, estamos unindo forças para debatermos esse tema tão importante e buscarmos a solução. Nomes das pessoas que estão na lista, elas serem atualizados para beneficiar o produtor rural. O segundo seria a proposta do polígono, onde hoje, atualmente, as
propriedades, elas estão sendo bloqueadas 100%, né? Mesmo nas áreas onde não estão dentro da moratória. Então, o que a gente quer é que ele traga uma proposta adequada, no caso do polígono, aquela área que está dentro da moratória será comprada, e aquela outra área que não está, ela será bloqueada, não prejudicando no 100% o produtor, né? E também, agora, nós exigimos que os produtores tenham um assento dentro do GT. Não é possível que tenha 5 representantes de ONGs, 5 representantes de exportadores e indústria. Mas cadê os produtores, né? Então, todos têm que estar de igualdade para poder discutir o assunto tão importante que é o agro brasileiro. E a tragédia causada pelas chuvas no Rio Grande do Sul está impactando diversos setores da economia. Lohane Ferreira, analista da Pátria Agronegócios, avalia o possível impacto das enchentes no mercado de sementes. Nós vamos falar um pouco de como essas enchentes que estão ocorrendo no Rio Grande do Sul, como isso pode afetar o mercado de sementes do Brasil. Então, há 2 semanas atrás, começou a ter essas fortes chuvas no Rio Grande do Sul, causando fortes enchentes, que além da tragédia humana, que por si só é extremamente triste, a gente agora também começa a ter os impactos na produção brasileira. O Rio Grande do Sul ele é um importante produtor brasileiro, tanto no trigo quanto na soja, no milho também e no arroz. Mas também um outro mercado que o Rio Grande do Sul ocupa é o mercado de sementes. Há 2 semanas atrás, antes dessas fortes chuvas, o Rio Grande do Sul ainda estava em processo de colheita. O Rio Grande do Sul ele é um estado que ele já tradicionalmente já colhe mais tardiamente. E por conta então do início da safra anterior, da safra 23-24, que teve um atraso por conta das questões climáticas, ele acabou colhendo mais tarde ainda. Então, cerca de 76% da área já tinha sido colhida quando essas fortes enchentes atingiram a cidade. Então, além do grão que estava lá, a gente também tinha muitas áreas de semente e elas acabaram sofrendo. Cerca de 40% da área ainda não havia sido colhida, então isso vai trazer um impacto ao mercado. É claro que ainda é muito cedo para a gente estimar uma quantidade, quando isso vai impactar no mercado. Só que no Brasil, o Rio Grande do Sul ele representa 14% da produção nacional de sementes. Ele é o 3º maior produtor do Brasil de sementes. A gente tem o Mato Grosso que domina a área, a gente tem Goiás também. Então o Rio Grande do Sul está na terceira posição. Então isso vai trazer um impacto ao mercado. A gente não consegue medir neste momento qual será esse impacto, mas ele uma hora vai chegar. E isso também, tem produtores que já estão relatando que além da queda nas áreas que ainda estavam lá, que agora com o sol chegando, alguns produtores estão conseguindo entrar a campo para para colher o restante. E a qualidade das sementes está péssima. Então isso, além de trazer um impacto econômico para o produtor e todas as pessoas que dependem dele, isso vai trazer um impacto no mercado. Porque grande parte dessas sementes, elas seriam disponibilizadas agora no mercado, para essa safra atual, que a gente vai entrar, a safra 24, 25, e também teria agora para a safra posterior, 25, 26. Então o mercado já tenta medir qual vai ser a quebra. Quando a gente olha para a quebra produtiva de soja, olhando para o grão em si, não para o grão semente, a gente estima uma perda de pelo menos 2 milhões de toneladas. Essa é uma estimativa inicial, porque ainda não conseguimos ter ao certo qual será essa quebra. É preocupante, assim, porque a gente já teve anos atrás, uns preços muito altos de semente, então isso acaba pesando sobre a margem do produtor. Então, ter total atenção ao mercado aqui em diante e acompanhar diariamente os preços, porque o Rio Grande do Sul é o 3º maior produtor. Isso vai trazer um impacto ao mercado, porque talvez sozinho Mato Grosso, Goiás e os outros estados não vão conseguir suprir a demanda. Então pode sim haver uma alta, mas não podemos estimar quando ela vai chegar. Se ela vai chegar amanhã, na próxima semana, se vai ser mais próximo da safra. Só que tem que ter total atenção a esse mercado. Então, pessoal, é isso que eu gostaria de falar. Qualquer dúvida, estamos à disposição.
Tenha todos uma ótima semana e até mais. Intervalo comercial e na volta vamos falar sobre as medidas emergenciais que já estão sendo tomadas para socorrer os produtores rurais. É um minutinho e a gente já está de volta. Fator Agro é um oferecimento à ProSoja Mato Grosso. Juntos na lida e na vida. Fator Agro é um oferecimento à ProSoja Mato Grosso. Juntos na lida e na vida. Já estamos de volta e olha, medidas emergenciais são mais do que necessárias para atender os produtores rurais no sul do país. Entidades que representam o setor no estado cobram medidas efetivas junto ao governo federal. A Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul, junto com sindicatos do estado, apresentaram um documento ao Ministério da Agricultura com um conjunto de medidas emergenciais e a médio prazo para atender os produtores afetados pelas enchentes. A primeira delas é a prorrogação do vencimento das dívidas dos produtores. Primeira coisa, prorrogar, isso já foi atendido. Então, todos os vencimentos entre 1º de maio e 14 de agosto passam para o dia 15 de agosto. Então, os vencimentos, quanto mais distante do 15 de agosto, maior será o prazo. E este tempo é justamente para operacionalizar renegociações. Então, o que nós propusemos? 15 anos para os produtores que foram afetados poderem pagar as suas contas, uma linha nova que ele acessa, com 15 anos para pagar, 2 anos de carência e juro de 3% ao ano. Esses 3% ao ano, quando a gente olha as renegociações em fundos constitucionais, etc., o Rio Grande do Sul não tem fundo constitucional, elas são mais ou menos nessa medida. Além do mais, essa é a inflação meta do país, né? Então, 3% nos parece um número correto para este evento dessa magnitude. O governo já sinalizou na semana passada uma renegociação com 10 anos para pagar juros zero e 3 anos de carência. E para os considerados médios produtores do Pronamp, 8 anos e 3 anos de carência a juros de 4%. Já para os grandes produtores, as linhas de crédito ainda estão sendo desenhadas. De acordo com a Farsul, o seguro rural, que deveria ser a principal política agrícola para atender os produtores rurais em situações como essa, foi extremamente prejudicado pelo governo federal. O seguro rural foi desmontado no Brasil. Nós chegamos a 2 bilhões em 2022, em 2023 caiu para 1,3 bi. O último plano safra, o termo seguro sequer foi citado em alguma das falas. Pode olhar no YouTube a apresentação do plano safra para ver se tem alguém falou a palavra seguro, que era sempre a mais falada, porque era a principal política agrícola brasileira. No material do governo, sequer o termo seguro foi citado por escrito. Nós fomos descobrir o que era do seguro depois. E foi uma enorme de uma redução orçamentária, num ano que os custos aumentaram e que tornaram impraticável fazer o seguro, porque custava 20 sacos para proteger 20 sacos. Então, como se isso não bastasse, o Proagro foi totalmente descaracterizado. E aí veio esse evento, lamentavelmente. Nós hoje estamos discutindo renegociar dívidas porque nós não tivemos seguro. Se tivesse tido seguro, nós não estaríamos discutindo isso nesse momento. Agora o ministro sinalizou 500 milhões só para o Rio Grande do Sul para o próximo plano safra. Ótimo, mas casa arrombada, tramela de ferro, né? Para ter direito ao seguro rural, as propriedades precisam passar por uma vistoria para o levantamento das perdas, mas isso só poderá ser feito após as águas baixarem. Tem propriedades ainda que ainda sequer conseguem ser acessadas, só de helicóptero. Não tem como chegar nela. Outras tantas estão completamente debaixo d'água. Essas regiões próximas aos rios, próximas à Lagoa dos Patos, está completamente debaixo d'água. Agora há pouco, antes da nossa entrevista, eu falava com um produtor que a água está 40 centímetros do silo dele e 20 centímetros da casa. Então, ou seja, qual é o tamanho das perdas? Não sei.
Elas não pararam ainda de acontecer. Segundo, como é que eu faço o seguro, como é que eu faço uma vistoria do seguro desse produtor, por exemplo, que tem uma lâmina d'água imensa em cima da sua lavoura? Eu preciso que essas águas baixem. Outra coisa, nós temos peritos que estão debaixo d'água, que as casas deles, a casa onde eles moram, estão debaixo d'água. Então, nós vamos ter um problema de perícia muito grande. Né? E vai ter lavouras que podem ser colhidas para colher qualquer coisa que der ali, e não vai dar para esperar o perito conseguir chegar, porque são muitas lavouras para serem vistoriadas numa condição logística absolutamente prejudicada, o que torna mais lenta a movimentação das pessoas e dos peritos. Então, se um perito conseguir olhar 3, 4 por dia, não sei quantas são, tá? Mas digamos que sejam 5, ele vai conseguir fazer 1, 2, em razão da logística. E eu tenho menos pessoas. Então, nós vamos ter que fazer uma perícia mais precária, com fotos, com vídeos, enfim, porque não vai dar para esperar o produtor deixar de colher o pouco que resta, esperando que o perito se apresente, né? A cerveja é uma paixão nacional, mas você sabe como ela é feita? Um dos ingredientes principais é a cevada. Dela que sai o malte, inclusive, que dá o aroma, o sabor e a cor da cerveja. E como o Rio Grande do Sul é um dos maiores produtores de cevada do Brasil, muita gente já está se perguntando se isso também vai impactar no preço do produto. É o que a gente descobre agora na reportagem de Alan Pitts. Pode não parecer, mas cerveja e agronegócio tem tudo a ver, como explica Gilberto Tarantino, presidente da Associação Brasileira de Cerveja Artesanal, a Abracerva. A cerveja é uma paixão mesmo do brasileiro, né? O brasileiro tem na cerveja a sua bebida predileta e a bebida dos bons momentos. Hoje em dia a gente tem uma visão também muito importante da cerveja na gastronomia. A cerveja realmente é o item número 1 quando a gente vai fazer um tipo de festa ou de confraternização. E o brasileiro gosta muito de cerveja e a gente adora celebrar. A cerveja ela é composta por 4 ingredientes sempre, que é o malte, a levedura, o lúpulo e a água. Então, na agricultura, né, porque eu tenho um mantra que cerveja é agricultura, né? Então, o malte, mais ou menos metade da produção nacional é absorvida por malte feito aqui no Brasil, e a gente tem uma oportunidade gigante aí também, que é com o lúpulo, né? Lúpulo é o que dá amargor para a cerveja, e 99,5% ainda é importado. O Brasil tinha uma mística de que o lúpulo não crescia aqui no Brasil, mas como os agricultores aqui são muito criativos, muito persistentes, a gente acabou descobrindo que o problema não era o frio, que era o que todo mundo acreditava, o clima frio. O problema é que os dias aqui são mais curtos. Então, das 18 às 22 horas, alguns fazendeiros começaram a iluminar a roça. Isso proporcionou uma safra maior. Inclusive, o Brasil é um dos poucos países que consegue ter 2 ou até 3 safras por ano, porque aqui não neva. Os agrônomos brasileiros, os fazendeiros brasileiros tiveram essa descoberta aí magnífica, e o Brasil está nos primeiros passos, mas tem tudo aí para, no médio prazo, se tornar uma potência aí também para a exportação de lúpulo. O que está acontecendo agora é um momento muito especial mesmo, um movimento que entusiasma a todos nós, profissionais que trabalham na indústria da cerveja. Tem muita novidade. Inclusive, se eu puder até dar um spoiler, né? No dia 10 de junho, em São Paulo, a Abracerva, a Aprolúpulo e a Academia da Cerveja vão realizar um seminário sobre lúpulo, né? Tem um nome em inglês chamado Hop Talks, com presença aí de 3
cientistas de lúpulo do exterior, um da França, um dos Estados Unidos, um da Argentina, e a presença de vários brasileiros também. O Brasil é o terceiro maior produtor de cerveja do mundo, ficando atrás apenas da China e dos Estados Unidos. Em 2023, produzimos 15 bilhões de litros de cerveja. O setor é responsável por mais de 2 milhões de empregos, diretos e indiretos. Cerca de 50% das nossas cervejas são produzidas a partir da cevada, plantada principalmente no sul do país. É ela que dá origem ao malte, responsável pelo aroma, sabor e cor da cerveja. A Abracerva, juntamente com o Sindicerve, fez uma cerveja especial para ser distribuída no evento. Essa é uma cerveja feita com 100% de insumos brasileiros. Então, esse malte ele é colhido nos campos do sul do país, e através de cooperativas, né? A maior de todas é a cooperativa agrária. Esse malte depois ele é ensacado, né? Ele vai para as revendas, para as distribuidoras, e ele é enviado para as cervejarias. O processo é colocar o malte numa água quente, onde é feito um caldo, né, que nós chamamos de mosto, e esse caldo ele vai trocando. Primeiro ferve o malte, aí no segundo estágio transfere só o líquido e deixa os grãos separados, e no terceiro estágio adiciona-se o lúpulo. O cervejeiro ele é como se fosse um chefe de cozinha. Ele mistura os diferentes tipos de malte, de lúpulo, de levedura, para dar vazão a uma receita especial. Depois desse projeto concluído, a cerveja fica aí de 2 a 3 semanas num tanque. Primeiro ela fermenta, e um processo de fermentação, depois um processo de maturação. Então, nesse prazo de umas 3 semanas, a cerveja já está pronta para ser envasada e consumida. O estilo de cerveja mais consumido no Brasil e no mundo é esse lager, né? O que a gente está acostumado, que é uma cerveja muito, muito leve, muito refrescante. Porém, existem escolas de tradição de cerveja. Então, nós temos a escola alemã, que é esse estilo de cerveja que nós estamos mais acostumados. Existe a escola belga, que são cervejas mais condimentadas, cerveja com utilização de muitas frutas, e muita criatividade também. Existe a escola inglesa de cerveja, que são aquelas cervejas com mais corpo, cervejas escuras, as cervejas porters, que vieram dos portos londrinos. E existe a escola americana, onde o protagonista são os lúpulos, né? Os Estados Unidos tem lúpulos muito cítricos, muito aromáticos, o que entrega uma cerveja diferente, uma cerveja que, na minha opinião, é a mais interessante, né? Com bastante corpo, níveis de teor alcoólico diferentes. Então, são estilos onde diversos tipos de consumidores aprendem a entender essas diferenças, né? Hoje, no Brasil, em números oficiais do Ministério da Agricultura, são 1.847 cervejarias. É um número muito significativo se a gente comparar, por exemplo, a 10 anos atrás, que eram 100 cervejarias. Então, o crescimento realmente foi muito grande, muito rápido, e eu acredito que vai continuar crescendo também. Artesanal é uma coisa feita numa escala menor, com alguns maltes e lúpulos diferenciados, e a gente acaba também utilizando muito isso na gastronomia, né? Porque, como eu falei, cerveja é agricultura, mas cerveja também é gastronomia. Então, a gente consegue fazer aí harmonizações por semelhança ou por contraste das cervejas com os mais variados tipos de prato que existem aí na culinária.
A gente até pensa em ter um programa focado para as artesanais em exportação, de uma maneira que a gente consiga abrir novos mercados para os pequenos produtores. Isso tudo, como eu falei para você, agora no mês de junho, a Brasil Brau, é uma feira aí onde a cerveja, o mundo da cerveja da América Latina se reúne. Essa feira, a Brasil Brau, ela é de 11 a 13 de junho e uma das pautas será o lançamento aí de um projeto de exportação de cervejas brasileiras coordenado pela Abracerva. E será que as terríveis enchentes que afetaram o estado do Rio Grande do Sul vão impactar também na produção de cerveja? Apesar dos estragos nas cervejarias do estado, o presidente da Abracerva acredita que a bebida preferida dos brasileiros não vai faltar no mercado. Algumas cervejarias da cidade de Porto Alegre tiveram perda total. Eu tenho esses números bem recentes que eu vi hoje pela manhã, então pelo menos 15 cervejarias tiveram perda total e outras 15 tiveram avarias consideradas graves. Então, o Rio Grande do Sul é o segundo estado com maior número de cervejarias, só superado por São Paulo. A gente está levantando uma pesquisa para ter um retrato da situação das cervejarias. Com relação aos insumos, preocupa um pouco, não tanto com a preocupação da população, da sociedade, nem tanto das cervejarias, mas eu acredito que esse problema, se ele acontecer, ele vai ser muito pontual. Ele não vai ser difícil de ser superado, não, porque inclusive isso a gente pode contar com maltes importados também. Muito bem. Vamos a mais um giro de notícias? A AMAG iniciou o teste de uso do B100 em sua frota fluvial. Esta é a primeira vez na história do país que uma embarcação é totalmente movida a biodiesel B100 e é mais uma etapa da AMAG rumo ao seu compromisso de combate às mudanças climáticas e descarbonização das operações. A troca do diesel para o biodiesel deve trazer uma redução de aproximadamente 99% nas emissões de CO2, de acordo com o GHC Protocol. A embarcação saiu de Porto Velho e vai transportar 25 barcaças graneleiras até Itacotiara, no Amazonas. A viagem teste deve passar pelos rios Madeira e Amazonas. O percurso deverá ter uma duração média de 10 dias, com consumo aproximado de 120 mil litros de biodiesel, produzido pela própria AMAG. A permissão para a operação com a utilização do biodiesel B100 foi concedida no início de abril pela ANP, em caráter pioneiro no país. Paralelo a isso, a AMAG também foi autorizada pela Agência Nacional de Petróleo a operar 100 caminhões de sua frota rodoviária e o maquinário de uma de suas fazendas com o biocombustível. O Ministério da Agricultura e Pecuária publicou nesta semana a Portaria 1111, que estabelece os períodos de vazio sanitário e de calendário de semeadura de soja em nível nacional, referentes à próxima safra. Durante o vazio sanitário, não é permitido plantar e nem manter vivas plantas de soja em qualquer fase de desenvolvimento na área determinada, por um período mínimo de 90 dias. A medida fitossanitária é uma das mais importantes para o controle da ferrugem asiática da soja e tem o objetivo de minimizar os impactos negativos durante a safra seguinte. Já o calendário da semeadura é adotado como medida fitossanitária para complementar o período do vazio sanitário e visa a racionalização do número de aplicações de fungicidas, além da redução dos riscos de desenvolvimento de resistência à doença. Para ter acesso ao calendário completo, com as datas específicas do seu estado, acesse o site do Ministério da Agricultura. Fertilizantes. Índice de poder de compra registra melhora e indica que o momento é favorável para a compra do insumo, já que quanto mais baixo o indicador, melhor a relação de troca para o produtor rural.
O preço médio dos fertilizantes caiu cerca de 2%. A queda de 14% foi liderada pela ureia. Houve aumento no MAP de 1% e no MOP também de 1%, enquanto o SSP ficou estável em relação ao mês anterior. O atraso nas compras de fertilizantes representa um ponto de atenção para o período de alta sazonalidade de entregas, principalmente o terceiro trimestre. Essa preocupação se dá em função do potencial aumento logístico nos portos, com o aumento nas filas de espera dos navios e também pelo acúmulo do frete rodoviário para a internação e entrega dos fertilizantes. É importante ficar atento às movimentações logísticas, principalmente devido às incertezas atreladas ao Porto de Rio Grande do Sul, no fluxo de recebimentos, o que pode vir a gerar um impacto em outros portos. Hora de conferir o que acontece no Brasil na nossa agenda de eventos. Na Agenda Agro dessa semana, destaque para o Rondônia Rural Show Internacional, de 20 a 25 de maio, na cidade de Ji-Paraná. O evento, maior da região norte do país, tem como objetivo promover a agropecuária, investindo na tecnologia rural. A feira conta com exposições de máquinas agrícolas, equipamentos, insumos, vitrines tecnológicas e animais, além de palestras, oficinas e demonstrações práticas. Já de 23 de maio a 2 de junho, acontece a 63ª edição da FenaMilho, uma das maiores festas do interior de Minas Gerais, no Parque de Exposições de Patos de Minas. O evento conta com eleição e coroação da Rainha Nacional do Milho, praça de alimentação, barracas universitárias, desfile cívico e estudantil, rodeios e grandes shows, incluindo Luan Santana, Gustavo Lima, Jorge Mateus, entre outros. A AquaShow Brasil será realizada de 21 a 23 de maio, em São José do Rio Preto, São Paulo. O evento, um dos mais importantes do setor, integra todos os segmentos da cadeia produtiva, desde a produção até o consumo, e é referência no setor de aquicultura. Em sua 13ª edição, a feira planeja reunir 105 marcas expositoras e mais de 10 mil visitantes qualificados em uma área de 6 mil metros quadrados. Será uma oportunidade ímpar para apresentar as mais recentes tecnologias e tendências na aquicultura. E ainda dá tempo de aproveitar a Festa do Peão de Hortolândia, em São Paulo. O evento acontece até domingo, dia 19, quando a cidade comemora 33 anos de fundação. A festa deve injetar cerca de 8 milhões na economia local, recebendo mais de 100 mil pessoas. E para fechar com chave de ouro, show dos sertanejos Guilherme Benuto, imperdível. E o programa Fator Agro desta semana vai ficando por aqui. Para rever o programa e outras reportagens inéditas, se inscreva no nosso canal no YouTube, Programa Fator Agro, e siga também o nosso perfil no Instagram para não perder nenhuma novidade. Semana que vem estamos de volta, trazendo as principais notícias que o homem do campo precisa saber. Uma ótima semana para você! Fator Agro é um oferecimento AproSoja Mato Grosso. Juntos na lida e na vida.